Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. E eu sou o Dr. Henrique Meister e eu ajudo você que é médico a sair do plantão, faturar 20 mil por mês ou mais através da homeopatia. Tema de hoje, o método Kiron em conjunto com outras terapias. Bora. Vamos começar relembrando o que é homeopatia, o que é método Kiron, para todo mundo se situar. O que é o que? Uma coisa, o que é outra, né? Exatamente. Método Kiron é homeopatia? Homeopatia é método Kiron? Método Kiron é homeopatia, mas homeopatia não é método Kiron, né? Então, o método Kiron é uma estratégia turbo para a homeopatia, já que está com esse termo na cabeça. É uma estratégia para que a homeopatia seja mais acessível, menos complexa, acessível a ponto de você que é um médico especialista ou não especialista, que nunca ouviu falar sobre isso na vida, ser capaz de em 8 semanas prescrever o seu primeiro remédio homeopático ou ultradiluído, como você quiser chamar. Então, o método Kiron nada mais é do que uma forma de abordar e uma forma de selecionar o remédio homeopático através de uma base que, ao meu ver, em relação à homeopatia clássica, é mais reprodutível, é mais fácil, é menos complexa e mais acessível. Possibilita com que um grupo de médicos cheguem a conclusões parecidas, o que parece meio óbvio, né? Mas se você já estudou homeopatia, você sabe que não é tão óbvio assim. Se você não estudou homeopatia, tomara que você nem passe por essa fase de achar que isso deveria ser óbvio, né? Que no método Kiron eu espero que seja. Então, essa é uma definição do método. A homeopatia é uma especialidade médica, né? É reconhecida pela Associação Médica Brasileira desde 1980. Baseada, a gente já falou disso algumas vezes nos primeiros episódios, em alguns princípios, sendo aí o principal o princípio da semelhança, o semelhante cura o semelhante. Uma lei que vem lá de Hipócrates, o mesmo pai da medicina convencional é o pai da homeopatia, no sentido assim de que as ideias se originam numa mesma raiz, o mecanicismo e o vitalismo. Além disso, da lei do semelhante, a homeopatia clássica, para ser homeopatia teoricamente, deve ser considerado um remédio único e um remédio que foi experimentado no homem são, que é aquela história de experimentar na mente sadio, a velha história do microfoninum. Pra quem não pegou a referência, ouça episódios anteriores. Episódio 2, eu acho. Será que é o 2? O 2 ou 3. Foi no começo. Temos alguns personagens no podcast. Eu fiquei chocada Kiron. com isso. Temos o Gastro, famoso. O Gastro Presente, que sempre nos persegue. Presente em todos os episódios. E por enquanto são esses. Mas vamos ver se surge mais algum. Mas voltando para a pergunta que a gente viaja, é isso, né? Contextualizando, é isso. E quando a gente fala de outras terapias, o que eu estou querendo dizer são terapias coadjuvantes, eu digo, em paralelo ou em conjunto. Pode usar, não pode usar, atrapalha, ajuda, a gente vai prescrever ao mesmo tempo, não vai. Então o podcast de hoje é dedicado a mais ou menos a esse assunto. Não, e é interessante porque a gente sempre bate na tecla que o método Kiron, você, médico, especialista, você pode sim se interessar, estudar e começar a praticar o método Kiron. Então eu acho que o episódio de hoje vai ser muito... Não sei, você que está nos acompanhando, eu vou falar para a câmera porque eu estou falando com o meu público agora. Você que está nos acompanhando percebeu uma diferença no início hoje do nosso episódio, que não é mais, mas a gente mudou um pouco a pegada de... tratando o seu paciente como todo, como homeopatia. A gente abriu o jogo da homeopatia no sentido assim, de que se você é um médico que nos assiste, mas, cara, sei lá, não considera a homeopatia algo muito, que não faz sentido pra você, é placebo, não sei o quê, eu não sei se eu teria a capacidade de converter a ponto de você sair desse conceito para o método Kiron. Então, eu acho que o método acaba se destinando a quem não necessariamente é homeopata, mas tem uma visão aberta a esse tipo de terapia, né? Então, a ideia é que a gente pule já esse pedaço. Eventualmente, se você tem algum tipo de resistência, provavelmente você não esteja nos ouvindo agora, então já é mais fácil. Mas, se for o seu caso, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te levar de um caminho tão longe até lá em cima. Se você já estiver na metade do caminho, aí eu acho que dá. Boa. Feito o disclaimer. Partimos para a continuação. Isso. Falando do método Kiron usado em conjunto com outras terapias. O que pode e o que não pode usar junto nessa história Primeira toda? coisa, nada não pode. Ótimo. Mas tem coisas que atrapalham e coisas que não atrapalham.
né? Quando a gente volta lá para a base, entende vitalismo, entende que a gente tem uma força vital de cura, aquela força natural de cura, segundo Hipócrates, que nos leva o corpo a se auto-organizar. E a homeopatia, como forma, através da medicação ultradiluída, de agir sobre essa força, a gente entende que o que a gente quer com a homeopatia é estimular os mecanismos do corpo a se auto-organizar. Então é muito racional que a gente entenda que qualquer medicação que vem e iniba esses mecanismos vai nos atrapalhar. Então, se eu estou dando um remédio para a asma da criança, eu quero que o organismo dela se equilibre e a asma melhore. Se eu uso um corticoide inalatório todo dia que inibe a inflamação do pulmão, qual a melhor das intenções? Da mãe que dá o remédio, do médico que dá, tá tudo certo. Mas, querendo ou não, ele inibe um mecanismo que eu não quero que seja inibido, mas que eu quero que seja organizado. Atrapalha. Mas então dentro do quiro não pode usar corticoide inalatório? Obviamente que não. Se a criança está com crise refratária, você não vai tirar o corticoide inalatório da criança por causa da homeopatia. Não tem cabimento. Então, em um certo momento, o que a gente espera é que uma coisa não seja mais necessário, o corticoide, e ela se mantenha apenas com o estímulo à força vital de cura através de um remédio obtido pelo método quiro. Mas naquele período, sim, atrapalha. O que não quer dizer que você vá tirar o remédio. O mesmo vale para um corticoide sobre a pele. Está com uma dermatite. Você passa um corticoide que inibe as defesas, você está atrapalhando. Então, em alguns casos, remédios que... É só levar em regra essa consideração. Em consideração essa regra. Está inibindo um mecanismo que eu quero estimular através do remédio homeopático em direção à força vital? Tá, então está atrapalhando. Você não precisa deixar de prescrever, você não precisa deixar de usar, mas o quanto antes você conseguir tirar esse bloqueio, melhor. Mas como que o médico analisa, então, o resultado do remédio que ele prescreveu se tem outra medicação junto? Difícil. Boa pergunta. Boa pergunta, Ana. Tô aqui pensando Depois no do médico. 13º episódio já tá, né? Tem pessoas que passam a pós inteira e não fazem essa pergunta. É difícil, porque você fica sem parâmetro para saber. Será que não está melhorando porque meu remédio está errado? Afinal, dentro da homeopatia, do método Quiro, a gente trata o indivíduo e não a doença. Se eu trato o indivíduo, ele vai me mostrar que o remédio está certo, não a doença dele. Se eu trato a asma, tanto faz, estou dando remédio para asma. Agora, se eu trato o indivíduo, a resposta é individual ao tratamento. Se a resposta dele está sendo inibida, como é que eu vou saber? Como é que você acha? Pergunto a você. Como é que você sairia dessa sinuca? Vou te responder. Quer ajuda? Primeiro você deixa o paciente sair da crise, né? Pra você não... Também. Porque é muito difícil, você não vai deixar. Aquilo que você na falou. Crise não tem como. Na crise não tem como. Mas sabe o que eu imagino que é a melhor saída? Porque, veja, você está tratando o todo e não a parte. Então, a parte está sendo suprimida, mas o todo não necessariamente. Pode ser que a asma da criança não melhore, mas o sono melhorou. Mas o temperamento melhorou. A mudança, né? O movimento do mudança corpo. em outras esferas. Se aquela ali está eventualmente suprimida, pode ser que aquela supressão seja a tal ponto que impede o movimento da totalidade. Até pode. Mas não chega tanto. Aquela parte não melhora, mas você percebe, você nota movimento em outras partes. Então isso te deixa mais tranquilo. Pode ser, então, deixa eu ver se eu entendi, que a medicação que o médico prescreveu ultradiluída não faça tanto efeito, porque já tem outra medicação inibindo, mas, de alguma forma, a medicação ultradiluída pode causar algum dano no resultado da medicação normal? Com dano, você diz atrapalhar a função? Atrapalhar a função não, dela. Atrapalhar a função dela, não. Que é o medo, Não né? tem Tá essa em crise. capacidade. Então eu não vou dar isso, porque Não, isso não. pode atrapalhar. Não tem como. Ela não vai influenciar negativamente, vai cortar o efeito. Isso é uma boa pergunta. Ela não vai cortar o efeito, não vai reduzir o efeito, não vai dar efeito colateral, não. Não vai atrapalhar em nada o efeito da medicação do ponto de vista alopático, que busca o silenciamento do processo. Isso ela não vai atrapalhar, não. No máximo ela não vai ajudar, mas atrapalhar, não. Então, como que essa combinação pode ser benéfica? A gente usar Eu acho que aí vem também um dos grandes motivos que eu me proponho e acho que é um perigo não médico exercer esse tipo de terapia, no sentido assim, de que um não médico prescreve uma medicação ultradiluída, um não médico prescreve homeopatia. Não médico, digo não prescritor, né? Porque não é só médico que pode, médico veterinário pode, dentista pode,
Claro que o veterinário para o animal, o dentista voltado às questões dentárias, mas se você não tem essa capacidade de tratar de ambas as maneiras, ou não necessariamente tratar, mas enxergar o paciente tanto pelo mecanismo vitalista quanto pelo mecanicista, você corre o risco de estar comendo bola numa medicação. Então, você muitas vezes, num caso agudo, numa asma, como a gente deu exemplo, num quadro, principalmente, aí vem o grande exemplo desse aspecto, que eu acho que são as doenças crônicas. Porque quando a gente estimula o mecanismo vital de cura, ele vai até certo ponto. Porque tem condições de saúde em que esse próprio mecanismo se exauriu, ele não consegue. Aquela força natural de cura, ela já não tem mais força de mobilizar para a cura. Ela esgotou. Então o paciente lá nasce e começa a usar remédio, vamos supor que ele está suprimido a vida inteira, no bom sentido, melhor intenção da mãe, do pai e do médico, mas querendo ou não, suprime tudo. Tem febre, trata febre. Tem asma, trata asma, e assim vai, a vida inteira. Tem amidalite, dá antibiótico, e assim vai. Daqui a pouco ele chega lá com 40, 50 anos, frente a um estilo de vida também, hábitos, ele tem pressão alta. Meu Deus, mas de onde veio a pressão alta? Ah, pressão alta é genética, pressão alta é estilo de vida. E óbvio que tem esses fatores, mas a nossa visão é que também tem o fator da supressão. Você foi suprimindo o corpo e daqui a pouco ele achou uma válvula de escape, ele não se controla mais. Você vai tratar essa condição com a medicação diluída pelo método Quiro? Não. Ah, então não dá? Claro que dá. Você vai tirar o máximo do potencial que ele ainda tem de melhorar. Mas você não vai se propor a tratar uma doença dessa só com medicação diluída. Não é o lugar dela. O lugar dela é antes de se esgotar essa ação, não lá depois que já... O corpo não consegue mais sozinho. Então, ele precisa usar o remédio para pressão, ele precisa usar o remédio para diabetes, ele precisa usar o remédio para o Parkinson, ele precisa usar o remédio para Alzheimer, ele precisa fazer o tratamento do câncer. São doenças crônicas, degenerativas, que denotam um esgotamento do mecanismo aonde a medicação age. Então, se o mecanismo onde a medicação age já está falho, você precisa da ajuda da alopatia. É o melhor jeito de usar. E daí vai do médico identificar isso, né? Que sim, porque daí vamos supor, você vai ele no chegou homeopata pela que não é pressão médico. alta. Ou o paciente chegou, esse paciente, esse exemplo Chegou que você pela deu, pressão alta. chegou pela pressão alta. Ah, doutor, eu quero tratar, não gosto de usar médico, quero usar homeopatia para pressão alta. Daí, se você não Meu investiga querido, daquele... infelizmente não dá. E o pior é que às vezes vai eventualmente no leigo, com a melhor intenção também do leigo, porque não, né? Mas, como é que é aquele ditado? De boa intenção o inferno tá cheio. Mas eu digo assim, ele tem que ter a capacidade de entender o mecanismo da pressão e entender que ele não pode ser capaz de dar um remédio na homeopatia para um problema desse, que ele não vai resolver. Ele pode dar, mas ele tem que falar, eu vou te dar o remédio, vai ajudar na tua pressão, mas eu preciso que você continue teu acompanhamento cardiologista. Não dá pra gente substituir um remédio pelo outro. Então, esses são os exemplos, né? As condições em que fazer essa combinação é a melhor dos jeitos. Melhor dos jeitos. É melhor tratar só com remédio para pressão e só com diabetes, ou aliar os dois? Obviamente que é melhor se aliar os dois. Tratar o todo num contexto de doença crônica ajuda muito no controle da própria doença crônica. E qual a hora de talvez parar com a medicação normal? Esse é um dilema. Eu pessoalmente, eu vou falar a minha experiência, que talvez seja um dos exemplos. Eu nunca gosto de mexer numa medicação que não foi eu que coloquei. Então ela acompanha lá com o pneumo, o pediatra, o pneumo. E o pneumo passou o corticóide inalatório. A minha intenção é que a homeopatia, através do método Quirón, bem selecionada, chegue a um ponto de fazer com que o pneumo não veja indicação do corticóide inalatório. Fala, não, está bem, vamos tirar. Um aspecto, um entrave disso é que tem médicos que não tiram nem a pau. Não, mas tá melhor não, mas esse remédio tem que ficar. Tá bom desse jeito, não vamos mudar. Não, tem que ficar porque isso aí, esse mecanismo não vai curar nunca, porque essa questão que você tem não tem cura, então você tem que usar o resto da vida. É real para alguns tipos de tratamento, mas para outros pode ser que ele não necessariamente precise usar. Eu estou dando bastante exemplo da asma, que acho que é algo comum. Mas ele pode, por exemplo, se ele está sem crise, você tentar fazer uma retirada e ficar com remédio eventualmente para a crise. Teve crise, usa o remédio da crise, mas não o corticóide inalatório que você usa todo dia para suprimir aquilo.
É muito melhor pra gente e não tem problema nenhum, por exemplo, usar aquela bombinha da asma, não atrapalha em nada. Vai entrar no corpo, vai ficar 2 horas e vai sair. É ótimo. Agora, o corticoide que usa todo dia mesmo sem ter sintoma, é ruim. Então, a tendência é que você como médico, por exemplo, se você é o pneumo que prescreveu o corticoide inalatório, bem mais fácil. Sim. Porque daí você é o pneumo e você é o homeopata. É o melhor dos mundos. Por isso que é legal você ter A como especialidade. especialista essa arma na manga. Vamos dar o exemplo, talvez, uma especialidade diferente. Gastro, por Gastro. exemplo. Você tá lá com o omeprazol. Aí você faz um ciclo lá, 2 pantoprazol, esomeprazol, sei lá, tem uns novos, né? Aí você associar, ao mesmo tempo vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente, vamos, tá? Aí você começa a dar e ver, não, tô melhor. Vamos fazer um teste sem... Você mesmo faz esse jeito todo, né? Então acho que é por aí, essa questão de tirar. Dentro do método Kiron, qual é a indicação que se dá para fazer ou não essa combinação ou só prescrever o remédio de homeopatia, só o ultradiluído? Fala, não, nesses casos a gente usa só... Isso é uma questão caso a caso, assim, é difícil estabelecer uma regra assim que para todos é igual. Desde os casos psiquiátricos, mentais, vai ter indicação muitas vezes de você associar um remédio do psiquiatra e terapia. Vai ter momentos que não precisa, que você pode deixar a cargo do paciente e discutir com ele essa opção terapêutica. Tem momentos em que essa opinião do paciente não vale nada, que você tem que falar, não vale nada, mas você tem que orientar para ele que não é ele que não, eu não quero usar o remédio da pressão. Se você não quiser tomar o remédio da pressão, você não toma. Não tem problema nenhum. Mas você tem que estar ciente do risco que você está correndo. Isso é bem comum no consultório do homeopata. Muitos pacientes vêm não querendo fazer o tratamento tradicional do diabetes, da pressão, porque é um monte de remédio, porque gasta, porque tem medo de tomar. E óbvio, autonomia do paciente sempre. Se ele não quer tomar, ele assume aquele risco. Mas ele tem que, eu sempre falo isso, ele tem que tomar aquela decisão embasado em todos os riscos que ele está correndo. Ah, não, eu assumo esse risco. Beleza, manda bala. Vamos fortalecer os hábitos lá de vida, vamos comer bem, vamos fazer exercício, não quer tomar. A minha sugestão é que você tome, mas não quer tomar. Então é muito caso a caso, assim. Não me vem nada à mente da gente ter uma regra fixa, mas sempre que for possível, que não tiver uma indicação de doença crônica, nos casos psiquiátricos, né, de uma autodestrutividade, de uma ideação suicida, essas coisas muito grandes, aí a gente vai sempre tentar ficar só com o remédio ultradiluído. Mesmo que em alguns momentos da vida ele precise de um remédio. Então, tô lá usando meu ultradiluído, mas tive aqui uma diarreia e vômito. Cara, precisa tomar um antiemético, um remédio pro vômito, você toma, depois você volta. Sim. Então, períodos de supressão ali são menos danosos do que períodos longos. A gente sempre vai tentar combinar com o paciente no sentido dele não começar remédios novos. Uhum. Então, que ele faça o acompanhamento com o homeopata, no método Kiron, e em paralelo ele vai nos outros médicos. Mas quando um desses outros médicos indicar um tratamento, que se possível, né, conversar com o médico, conversar com o paciente, para entender se há essa necessidade ou se um ajuste na própria medicação ultradiluída não daria o benefício que ele espera com esse remédio novo. Porque começar um remédio é fácil, agora tirar às vezes é difícil. Né? O perfil de pacientes, normalmente, que você possa falar pra gente, até do seu histórico, quanto dos seus alunos, assim, o paciente que chega, os pacientes novos que chegam, já são aqueles que já vêm sofrendo com alguma coisa repetidamente, por mais que não seja uma doença crônica, porque daí é super difícil parar de tomar remédio, ele já faz um acompanhamento com o especialista. Então, provavelmente, ele já venha tomando sempre o mesmo remédio. Sim. O perfil do paciente que chega é sempre, maioria, 3 perfis. O perfil do paciente que sempre tomou, desde pequeno tomou, minha avó me dava, sempre tomei, e uso, sempre usei. O paciente que já foi em vários médicos e nenhum deles deu o resultado que ele queria, fez o tratamento, usou os remédios, e ninguém conseguiu o efeito, ou ninguém conseguiu diagnosticar o que ele tinha, e ele fica de médico em médico batendo cabeça. E daí lá ele, agora vou, minha última esperança. E esse último perfil é o perfil do cara que já foi no médico, foi indicado e ele não quer tomar determinado remédio. Não quer porque não quer, porque acha que tem medo do remédio, efeito colateral do remédio. Aí vai cair nessa. Dá pra gente não tomar? Às vezes dá. Tipo, o paciente lá que foi no psiquiatra, ele passou um antidepressivo, mas pela tua avaliação você vê que, olha, se a gente começar uma terapia, aqui talvez você consiga ficar sem.
Sim. E tem outros casos, como a gente falou, ó, diabetes, 2 infartos, não sei o que. Eu falei, cara, E quer parar de tomar, não pare aqui, de tomar. vai ajudar bastante ficar aqui. Mas, cara, não dá pra você ficar sem. Não dá pra você abandonar tudo, né, e substituir tudo. Porque uma coisa que é comum é eles quererem, e isso vale para todas as queixas, desde a imunidade da criança, a ansiedade, a depressão, até o remédio para pressão e diabetes. Eles querem transpor a ideia do remédio alopático para o homeopático. Então é muito comum que eles cheguem e falem: doutor, tem um remédio homeopático para minha ansiedade? Ou tem um remédio homeopático para minha pressão? Eu vim aqui porque eu queria trocar meu remédio da ansiedade por um remédio homeopático, mais natural. Eu sempre falo assim, mais leve. E eu acho que é uma ideia lógica, né? O paciente busca o que é melhor para ele. Então aí vem sempre uma doutrinação, assim, no sentido de que são objetivos diferentes. Eu não consigo trocar porque a coisa que eu quero com esse remédio é diferente do outro. Nos aspectos, nas doenças ou nos transtornos psiquiátricos, o remédio está destinado a manter um estado. Ele toma o neurotransmissor lá, o inibidor da serotonina, sei lá, para manter um estado químico, entre aspas, que lhe mantenha num bem-estar. Então ele toma um remédio todo dia e aquele remédio deixa ele equilibrado. Né? Talvez o psiquiatra peça para ele fazer terapia, indique outras coisas, mas querendo ou não, a arma no remédio é um remédio químico que gere um silenciamento daquele sintoma. Quarta vez que a gente fala aqui. Melhor intenção do médico, melhor intenção do paciente que toma. Tá tudo certo, não tá errado isso. Mas a homeopatia de maneira nenhuma quer isso. Eu não quero isso. Ah, doutor, mas eu sempre falo aos pacientes, brincam assim, eu não quero que o remédio te deixe bem, que o remédio te deixe feliz, que o remédio te deixe equilibrada. Eu quero que o remédio te dê condições para que você consiga ficar assim sozinha. E não que o remédio te dê de fora. Ah, vou tomar remédio e vou ficar bem. Aí tá tudo enhacada lá, o marido bate, um monte de problema e vai tomar um remédio e vai resolver? Não pode resolver. Nem deve resolver. Eu acho muito melhor que ela tome um remédio e brigue com o marido, saia de casa, sabe? E revolucione, do que ela tome um remédio e fique bem numa situação que não é para ficar bem. Então não adianta ela querer aquele silenciamento, muitas vezes aquela muleta, aquela escora que o remédio alopático nos dá, com o remédio homeopático. Não é isso que a gente oferece, nem se pudesse eu faria isso, porque eu não acho que é o melhor jeito de agir. Exceto em algumas condições. Ah, tô lá brigando com o marido e tal e quero me matar. Vamos começar a homeopatia, mas você precisa continuar com o seu psiquiatra, na sua terapia, se precisa, precisa ficar no hospital dia e tudo. Eu quero trocar meu remédio da pressão, mesma coisa. Vamos começar, mas não dá, você precisa ficar. Então, tem essas condições que são importantes que o médico sempre esteja atento. Mas eu vi das coisas que a gente falou hoje nesse episódio, muitas vantagens para o médico que já é especialista começar com o método Kiron, por esse controle que ele tem da prescrição do remédio que ele dá. Eu sou suspeito para falar, mas veja, eu acho meio inimaginável, assim, como é que o cara ignora 50% da medicina. 50% eu fui meio usado, né? Mas eu digo assim, ele ignora uma parcela gigante das armas que ele tem na mão. Porque beleza, ele precisa saber da tecnicalidade, do último guideline, da pressão. Claro, ele precisa saber. É bom que tem gente que gosta disso e gosta de fazer o tratamento da parte bem feito. A gente sempre fala aqui que isso é essencial e necessário para muitos pacientes. Mas ele ignora que tem uma grande parcela dos pacientes que precisa de ser abordada de uma outra maneira, que quer ser abordada de uma outra maneira. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje para uma aula importante. E a homeopatia é a especialidade mais velha de todas. Segundo o censo do médico lá de 2020, é a especialidade médica com maior média de idade de todas, 60 anos. A menor número de residentes por ano. É um dos menores números de especialistas. Não é o menor, mas está no meio para baixo. Tem 2.700 médicos homeopatas no Brasil. E daí você pode pensar assim, mas é porque, ninguém quer homeopatia, né? É pouca gente que quer, né, tratar com homeopatia. Por isso que talvez que pouca gente faça médico. Aí eu fiz uma experiência de ligar nos consultórios. Falei, então vamos ligar. Vamos ver no consultório Curitiba, pelo menos aqui, ver como é que tá. Se é rápido, se é fácil, se é barata a consulta, porque afinal ninguém quer. Sim. Uma oferta e procura. Se ninguém quer, a consulta deve ser barata.
E aí deve ser rápida. Mas, não, nossa, eu fiquei impressionado, mas não é. As consultas são caras e demoram pra caramba. O médico que atende pelo convênio é 6 meses de espera. O pediatra, o homeopata, então não tem. Não bate essa conta. Aí você vai ver estimativas lá, o americano adora estimativa. Mercado eles chamam de medicinas complementares e alternativas. Estimativa de que vai crescer 40% em... 40%, vou mentir, 21% em não sei quantos anos para 260 bilhões. Falei, cara, isso não tá fechando. Especialidade mais velha de todas. Com o menor número de gente que entra. Com demanda. O negócio não vai dar certo. Então, das duas, uma. Ou quem entra agora vai cada vez ter um mercado em que a oferta vai estar cada vez ainda baixa, ou talvez até menor, porque os médicos estão ficando velhos. E um mercado que está crescendo. Cada vez mais gente vai querer tratar de outro jeito. Ninguém aguenta mais. Então, é isso que eu digo. É um apelo, assim. É um apelo. Venham para esse lado negro, que não é negro. Então, mas é justamente Venham para isso. esse lado. Ou pelo menos saibam da existência. Você não precisa deixar sua cardiologia. Você não precisa Mas deixar é isso do que eu tô gasto. falando. Do, tipo, se o especialista já tinha alguma objeção até agora, a gente acaba com isso Nosso aqui objetivo nesse episódio. quebrar objeções. Se o medo dele é parar de prescrever a medicação que ele já dá, parar totalmente pronto. A gente já mostrou aqui que você A pode única objeção combinar. que persiste é a objeção do cara que acha que não funciona, que não tem evidência, que é placebo. Esse cara... Mas é que eu já falei no começo. Se você tá nessa objeção, eu não tenho a pretensão de quebrar essa objeção. Respeito sua opinião, acho que realmente é um entrave. Provar uma ciência com outras bases, através das bases de uma outra, é muito complicado. Então, você quer provar na razão 2 uma ciência que existe na razão 3. Vai ser difícil. Um dia você chegar... Talvez você vai lá 2, 4, no 6 vocês se unem ali, porque 2 e 3 tem uma mesma. Mas vai ser difícil, vai demorar. Então, se persiste isso, eu tô vendo, mas eu vou lá e vejo. Eu falei lá do Ehring já uma vez, que era o cara que foi contratado lá para provar que não funcionava e virou um dos maiores homeopatas. Então, se você acha que não funciona, mas não tá afim também de dedicar muito tempo para ver se funciona, beleza. Então, essa objeção eu desisto de matar. Mas eu espero que esse médico não seja o caso daquele que está insatisfeito com a medicina, senão ele vai sofrer muito, porque ele está insatisfeito com a medicina, mas não acredita. Por outros meios, ele pode achar outro jeito. Pode ser que ele queira fazer perícia médica. Sim. E tudo bem, vai fazer uma ótima perícia. A gente precisa de bons peritos. Então, existem outras formas. O que mudou nesse episódio é que a gente, em vez de querer pegar vocês lá do começo da jornada, a gente resolveu pegar na metade do caminho. Em vez de pegar lá em Katmandu, nós estamos pegando aqui no acampamento base no 3x4. É só o pico que a gente vai fazer. Então, mas no resto das objeções a gente vai... Realmente, por isso que eu digo, é uma coisa meio intuitiva, assim, né? Exatamente. Então, recapitulando. Vamos lá, o que falamos? Falamos sobre utilizar o método Kiron com outros tipos de terapia. Homeopatia não é método Kiron, mas método Kiron é homeopatia. Falamos de como usar, pode usar, sempre pode usar, não existe nenhuma contraindicação. Se fizer isso, acabou. Não. Medicações que vão contra a força natural do corpo, assim, atrapalham, apesar de muitas vezes serem necessárias. Seja em condições crônicas que a gente vai falar que são necessárias, seja em condições que não são tão prolongadas, que a gente vai tentar tirá-las quando forem possíveis. O que mais? Falamos das condições lá que... Sim, das condições em que essas combinações, método Kiron e outras medicações ajudam, são benéficas. Uma coisa que eu queria falar que eu não falei rapidinho, que é que se no método Kiron, então a gente só prescreve medicações ultradiluídas. Maioria sim, mas tem um módulo ou em algum momento a gente orienta alguns tipos de medicações fitoterápicas. Então, no próprio método, a gente não é um método que fala disso, não é um curso relacionado, não é um método de fitoterapia, é um método de homeopatia. Mas tem algumas condições que, em vez do paciente buscar uma medicação que eu sei que vai ser mais supressora, eu indico para ele algo que é menos supressor, e daí a gente se utiliza de algumas coisas de fitoterapia, de tintura-mãe, que dá pra gente ter uma boa combinação. Então, no próprio método já é
a gente já incentiva essa prescrição de outras linhas aí. Perfeito. Recapitulado, então. Recapitulado. Então, para dúvidas, comentários, reclamações, elogios, @Dr. Henrique Meister. em todas as plataformas, mídias Todas as sociais. plataformas mais perto de você. Fechou. Gente, por aqui, Libélula Digital agradece a nossa participação neste podcast. Sigam a gente lá, @Libélula_Digital_. E quer fazer o seu podcast, como o Dr. Henrique está fazendo aqui agora, @Pacundê Podcast. Estamos juntos, gente. Obrigada. Valeu.